Eu comecei em plano de saúde em 1987, mas eu cheguei aqui na Serra em 2010, depois de longa busca, o que eu queria, encontrar uma corretora séria, onde eu me sentisse em casa. Em 2010 eu decidi e vim. E falei com a Mônica, olha, prepare-se para estarmos juntos pelo menos, no mínimo 20 anos. Eu já estou há 15. Eu entrei aqui como conferente de pessoa física. Eu mandei um currículo pelo Ale, que atendia a gente pela Medial, na plataforma que eu trabalhava. Aí ele trouxe o currículo para cá, né? E depois eles não me ligaram, nada, e eu comecei a ligar aqui, falando se iam me chamar, se não iam. Aí me passaram para Iguaracy na época. Nossa. Me passaram o número no Nextel e aí eu fiquei ligando, insistindo. Né? Aí consegui uma entrevista com o Ricardo e com a dona Neuci. Aí eu fui pro PME, que eu e a Iguaracy, nós dois juntos lá. Aí depois eu saí de férias. Quando eu voltei, a Mônica me fez uma proposta para ser supervisor lá no 4º andar, da equipe interna. E depois aí eu fui pro 9º andar, o Ricardo me chamou lá pro 9º andar, fui para lá. E o seu, Lavinho, você chegou em que época aqui? Você Cheguei em 2002. Até hoje, eu conversando com o Ricardo. Não, Lavo, não, tem interesse sim e tal. Eu te conheço aí, já tenho boas referências. Aí passei por e-mail pro Ricardo. 2002. Eu tenho esse e-mail até hoje. E até hoje ele não respondeu. Você acredita? Ô, Ricardo, você não me respondeu o e-mail, mas eu estou aqui há 13 anos, tá? Então ele não sabe que você está trabalhando aqui. De vez em quando ele fala bom dia, boa tarde lá pra mim. E assim, meio desconfiado. E você já chegou sendo supervisor? Entrei como supervisor. Eu entrei, na verdade, como supervisor do administrativo. PF e adesão. PF e adesão, exatamente. Tanto é que meu e-mail era PF adesão. E nessa época estava com o Zé Luiz, né? Foi, o Zé Luiz, grande Zé Luiz. O Zé Luiz eu já o conhecia de mercado, do tempo da My Life. A My Life, depois ele foi trabalhar, agora eu me esqueci o nome, ele trabalhou em outro corretor. Então a gente trabalha aí, conheço o Zé do mercado há algum tempo. Daí ele trazia aqueles adesões e você que cuidava dessa parte. Sim. Na época, eu visitava a Serra porque eu tinha uma parceria com a Serra. A Serra descarregava os produtos da Qualicorp comigo. Foi onde eu criei um vínculo de amizade com o Ricardo, com a Mônica, e assim foi. E o Ricardo sempre falou para mim, eu falava para ele, acho que a Med Company vai ser vendida, tal. Ele falou, olha, quando ela for vendida, caso haja interesse, eu gostaria de conversar com você para que você venha trabalhar com a gente. Eu falei, tá bom, sem problema. Aí se passaram alguns meses, aí concretizou, porque a Med Company fechou, e na época um gerente da Qualicorp me deu um projeto onde eu fazia todo o interior. Eu fazia Jundiaí, fazia Campinas, Sorocaba e Baixada Santista. E quando eu fazia esse projeto pela Med Company, quando ele me falou isso, eu falei, olha, eu estou em dúvida, eu estou com alguns convites de trabalho e eu não sei para que corretora eu posso ir. Eu recebi um convite da Serra Corretora. Aí ele falou, olha, vai, porque eles estão começando, eles ainda estão gatinhando com a Qualicorp, você tem um projeto da Qualicorp. Você acha que a melhor opção é você ir para a Serra hoje, que é uma corretora que vem crescendo. Aí foi quando eu voltei, falei com o Ricardo, falei, Ricardo, eu aceito a sua proposta, entramos num acordo, foi quando eu vim para a Serra. Nessa época, eu fazia, só para você ter uma noção, 800 km por semana. Porque eu fazia Jundiaí, como eu falei, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, e a gente arrebentava de vender, né? E na época era papel. Até o Ricardo no começo falou, não acredito, foi onde a gente começou a crescer de Qualicorp. Então foi dessa forma que eu cheguei aqui na Serra, onde começou tudo a minha história dentro da Serra. O Ricardo, a Mônica, o seu Alberto, a dona Neuci, a Lili me deram essa oportunidade. Eu abracei, sou muito grato de tudo isso. Eu acho que eu dei o retorno que eles esperavam, né? Eu fiz a entrevista com a dona Neuci, lembro como hoje. Ela me explicou como seria.
eu já vinha de uma experiência de uma outra corretora que era pequena. Aí Dona Nilce me explicou como seria, como que era a serra, já era um volume muito grande. E aí no dia que eu cheguei, no meu primeiro dia, aí ela falou assim, nossa, eu achei que de repente você não tinha gostado e você não viria. E aí eu falei, ó, até fico meio assim baqueada, porque eu falei, Dona Nilce, claro que eu viria. Eu preciso criar meu filho. Bebezinho e na última sexta-feira fez aí 14 anos. Então, é um bom tempo. Eu nem tinha tanto tempo assim de empresa. Acho que deveria ter o quê? Um ano e meio no máximo. E assim, ainda voltando assim, lá atrás, meu filhinho bem pequeno, e eu com dificuldades para contornar situações, mas sempre ali tentando deixar o pessoal do lado de fora e estar aqui dentro sempre pronta para o que der e vier. Mas acho que eu deixo muito transparecer, né, na minha face quando alguma coisa não está bem. E nessa época, o Ricardo, ele passava assim, sempre, né, cumprimentava, e ele perguntou. Ele realmente perguntou para mim o que eu tinha, por que eu estava com aquele semblante tão carregado assim. E aí eu hesito, porque às vezes eu hesito de falar as coisas de primeira, mas acabou que eu me abri, né? A gente sentou, eu lembro como hoje, a gente sentou lá no banquinho do financeiro, na saleta ali do financeiro, e aí eu falei exatamente o que estava acontecendo e tal. E sim, financeiramente ele me ajudou, eu resolvi o meu problema, e assim, foi passando os anos, e sempre quando alguma coisa, uma dificuldade que a gente enfrentava aqui na Serra, essas coisas assim, sempre ficou muito guardada dentro de mim. É gratidão, né? Exatamente. Então, tipo, eu não posso decepcioná-lo. Assim, o Ricardo e a Mônica é assim, tudo vem e eu sempre paro e penso, eu tenho que conseguir, porque são pessoas que têm uma confiança. Confia no Márcio, confia em mim, confia no Olavo. E a gente, como os mais velhos, assim, todos que entram, que chegam novos, novatos, não importa a função, a gente sempre procura se manter solícito, sempre ali para dar uma força, dar uma ajuda, receber, acolher, porque a gente sente que as pessoas, o Ricardo, a Mônica, o seu Alberto, a dona Nilce, eles são assim. Quando passa, cumprimenta tudo. Isso é uma coisa muito bacana aqui na Serra. Mas um momento bom pessoal meu foi uma premiação que eu ganhei da Serra. Ganhei um carro, gente. Mas ganhar o carro ganhar o carro. Nossa. Não é ganhar o carro. A circunstância, como se foi ganho esse carro. Foi mais ou menos assim. Socorro, em primeiro lugar. Vai, escolhe a primeira cadeira. Escolhe a cadeira. Sentou. Márcio. Foi o último. Segundo lugar. Não lembro quem foi. Escolhe a cadeira. Sentou. Eu como a minha carteira naquele momento não estava baixa, não consegui cumprir aquela meta, eu fiquei em quarto lugar. Não tinha que escolher cadeira. Você foi o último a sentar. Quem tivesse, sentei. Aí depois... Vai, come e bebe e tal, e aquela agonia, vou acabar logo com isso, meu Deus do céu. Conclusão, o sorteio, mais ou menos, nós começamos com umas 7 horas da noite, mais ou menos, 19 horas, foi para as 11 horas, quase meia-noite, e a gente lá, já aí, meu Deus do céu. Aí, que apreensão, hein? Aí chegou uma hora que o pessoal, gente, vai aparecer o sorteio, tal. Quem quiser aí trocar de cadeira, imagina que ninguém trocou de cadeira, lógico, né? Só que nesse momento, um pouco antes, eu saí para ir no toalete, e o pessoal já estava naquele movimento de tirar o cartão, de tirar a carta, de tirar já lá, de saber quem tirou aí o envelope. E quando eu cheguei, eu sentei, vai, senta aí lá, caramba. Eu não lembro quem estava do meu lado, porque aí, como já tinha, vamos supor, o Márcio já tinha tirado, não tinha nada, a Socorro tinha tirado, não tinha nada.
e você, por exemplo, nada. E eu tava assim, meio tão, cabeça tão, sabe, em outro mundo. Falei, meu Deus. Aí eu não sei quem pensou, vai, Olavo, puxa seu envelope logo aí, só pode ser você, caramba. Aí vou lá, puxei o envelope, cara. Nossa, foi demais. Gente, O Ricardo deve se lembrar, porque nesse dia eu fui de carona com ele. Eu fui ele mora lá da Zona Leste, eu falei, me deixa no metrô Belém. Cara, aí eu falei, ô Ricardo, dá pra você limpar o limpador de para-brisa? Como assim, Olavo? Não tá chovendo? Como que tá chovendo, cara? Eu chorava, mano, tipo assim. Foi um negócio, é um dos momentos assim que, sabe, não pelo prêmio, que foi maravilhoso, mas só que nessa época eu tinha comprado um apartamento com meu filho, olha como é que são as coisas. E eu tava enrolado com aquelas parcelas de intermediário, isso aqui, então, pô, jamais esquecerei. Obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, Serra. A sensação de conquista é alguma coisa assim, não tem preço e é muito, como eu vou te falar, gratificante. Sabe, a certeza de que você se esforçou, suou muito, sabe, passa um filme na sua cabeça. Puxa vida, aquele cliente que declinou, aquele outro que deu trabalho, enfim, aquela situação, aquela venda que não ocorreu, sabe? E mesmo assim você conseguiu lutar e chegou lá. Então, é inominável, é excelente, é gratificante. E assim, ir nas viagens da Serra com a turma da Serra, nós somos, eu costumo, também faço minha, né, a situação de que faço parte da família Serra. E o nosso time, equipe interna, principalmente a equipe Águia, que foi a primeirinha lá de trás, o pessoal é muito unido, então é muito divertido, sabe? Então, vamos lá no Menino da Porteira, a primeira coisa, aquela sensação, né? Outro mundo, você tá numa fazenda imensa, onde você, aliás, a Mônica e o Ricardo fizeram a questão de nos receber. A primeira pessoa que a gente viu foi a Mônica e depois o Ricardo, enfim. A família Serra nos abraçando. É o acolhimento que teve, primeira coisa, né? E depois aí vai as brincadeiras, a preocupação deles em realmente fazer recreação conosco, né? Tinha todo um pessoal voltado para nos animar, tanto na piscina como ir para o cafezal, como ir para a tirolesa. Desde que eu estou na Serra, eu participei de todas. A primeira, que foi no Menino da Porteira, que eu me lembro, eu fui como um convidado, já trabalhando aqui. Não é um resort, né? É um clube de campo, vamos dizer assim. É muito legal, muito bacana. O pessoal adora, que é um ambiente muito familiar, muito gostoso, onde tem música sertaneja. Fizemos brincadeira de fantasia, festa junina. Então a gente sempre tem pesca, andar a cavalo. Lá é top de linha, eu fui nas 3 que teve lá. Teve esse diferencial do Sérgio Reis. Sérgio Reis é uma pessoa muito simples, é uma pessoa acessível, né? E o show dele também, acolhedor com todo mundo que esteve lá. Sérgio Reis é uma figura diferenciada, muito bom. Foi um estouro, que até então nenhuma corretora tinha levado um artista, né, tão famoso como o Sérgio, dentro, né, do sertanejo. Ele era o top de linha, como é até hoje, embora ele está meio afastado, né, mas na época ele estava no auge. Foi show de bola, o pessoal adorou.